Bom, então, o que foi que a gente leu da última vez? A gente leu a natureza corpórea, anímica, a natureza espiritual do homem, e começamos também o corpo, alma e espírito, né? Então, ele está falando o tempo todo dessas três dimensões do homem, né? O corpo, a alma e o espírito. Ele fala que com o corpo a gente está ligado, então, ao reino mineral, sujeito a essas leis físicas, químicas. A alma, a gente pode dizer que estamos ligados mais ao reino vegetal, né? E, e ao espírito a gente poderia dizer que é a faceta mais humana que nós temos, né? E ele faz o tempo todo essa relação entre o corpo físico, o corpo etérico, que tem a ver com essa reprodução, né? E o corpo astral, que ele não fala, mas ele fala como um corpo anímico. Ele não usa o termo astral aqui, ele fala como corpo anímico, que são essas sensações que nós temos, né? Essa polaridade que existe aí nesse sentido de gostar e desgostar, né? Ter prazer, ter dor, né? Tem a ver com essas vivências anímicas. Então, ele vai discorrendo a respeito disso, né? E ele fala também que esse pensar, a gente tem um pensar que pode ser mais cotidiano, e temos um pensar que depende do nosso esforço a chegar a essas leis mais universais, né? Ele também fala sobre isso. Ele fala que quando a gente está, que o corpóreo é a base para esse elemento anímico, assim como o elemento anímico é a base para o espiritual, né? Que são três elementos distintos, são mais que se completam, né? Ele diz que através desse elemento anímico surge então aquilo que a gente chama de sensação. A sensação é isso, né? Da gente ter essa percepção do doce, do amargo e tudo mais. E é isso que faz essa diferenciação do corpo do anímico, né? O que mais que ele fala? Ele fala do pensar que tem como instrumento o cérebro, né? Ele fala do corpo etérico como uma entidade onde o corpo etérico como esse elemento suprassensível que não que só se vê na manifestação, né? E ele é esse elemento que trabalha na construção desse corpo físico, vamos dizer assim, né? Para que esse corpo físico não se desagregue. Então, acho que mais ou menos isso que ele foi falando. Se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa. Se não, vamos continuar a ler. Eu queria fazer uma pergunta, Eliana. Passa, vamos ver se eu sei. Se alguém no grupo, você pode falar alguma coisa sobre a relação, porque para mim ainda é um pouco confuso, do corpo etérico com o pensamento. Como assim que o corpo etérico constrói as coisas ou ele é pensamento? Sabe assim, você entendeu minha dúvida? Não sei se eu entendi. Por favor, alguém no grupo pode assim ajudar também. A relação do etérico com o pensamento. Acho que eu esclareci minha pergunta, né? Sim, então,
aquilo que eu entendo é que o corpo etérico ele é muito importante no pensar, porque se você tem um corpo etérico adoentado, vamos dizer assim, frágil, o pensamento já fica um pouco mais difícil, né? Então, o corpo etérico é aquele que, na verdade, ele vai possibilitar as imagens que você faz do mundo, vai possibilitar essas sensações que você tem a respeito do mundo, e ele vai também trazer esta memória. Ele não é o pensar, na verdade, mas ele possibilita, do meu ponto de vista, que você possa fazer bons pensamentos. Não sei se eu respondi. Eliana, Ou bom dia, piorou? Lorize, tudo bem? Tudo bem, quem é? Lorize, bom dia, tudo Oi, bem? Loris, fale. Eu só vou complementar que eu me lembrei de uma aula que o Ronaldo trouxe sobre isso, do Sim. pensar e do vital, né? Quando ele falou assim, imagina que você acabou de comer uma feijoada. Não sei se você estava nessa vez. Sim. Como É é que você verdade. pensa, né? Lembra? Sim. Que Sim. compromete o pensar, né? Então, se você, dependendo de como você trata a sua vitalidade, você tem pouca energia para pensar, né? Ou quase nada, né? Mas eu Sim. lembrei do exemplo da feijoada. Sim. Então, mas esse exemplo é bem legal, né? Porque é exatamente isso. Se você tem uma boa vitalidade, o seu pensar pode ser um pensar vivo. Se você não tem essa boa vitalidade, você vai ter uma dificuldade em fazer reflexões, né? Então, o corpo etérico não está só no pensar, né? Como a Lorise trouxe agora, é todo o metabolismo, né? Ele tem a ver com os 7 processos vitais, na verdade, o corpo etérico. Ai, que bom. É, Entendi. Obrigado. ele tem a ver com os 7 processos vitais. Então, Ah, você, você precisa ter uma boa vitalidade para que tudo funcione harmoniosamente, né? sim, muito obrigada, viu? Me ajudou bastante. Acho que é isso, não sei. Vamos ver se aparece mais alguma coisa ao longo. Eliana, vocês estão em qual página? Nós estamos na página 36, no último parágrafo. Tá bom, obrigada. Podemos continuar, então? Os raios, eu acho que eu vou começar um parágrafo antes. O corpo vital é ainda algo exterior ao homem. Com o primeiro vibrar da sensação, o próprio ser interior do homem responde aos estímulos do mundo exterior. Por mais que se procure naquilo que é justificado denominar mundo exterior, não se poderá encontrar nele a sensação. Os raios luminosos penetram nos olhos e, uma vez dentro deles, propagam-se até a retina. Ali desencadeiam, no chamado pigmento óptico, processos químicos. O efeito desses estímulos transmite-se pelo nervo óptico até o cérebro, onde tem origem ainda outros processos físicos. Caso fosse possível observar esses processos, ver-se-iam simplesmente processos físicos, como em qualquer outra parte do mundo exterior. Se, porém, me for dado observar o corpo vital, aí perceberei como o processo físico cerebral é simultaneamente um processo vital. Então, aí também fala um pouco do que você perguntou, né? Também é, mas não é só. Porém, a sensação da cor azul que o receptor dos raios luminosos experimenta, eu não posso encontrar em parte alguma por essa via.
ela surge tão somente dentro da alma do receptor. Se, portanto, a natureza desse receptor se limitasse aos corpos físico e etérico, não poderia existir a sensação. Então, nessa relação entre corpo físico e corpo etérico, a gente pode dizer que está essa função da alma, que é o pensar. Então, o que ele está dizendo aqui é que se só existisse isso, não existiria a sensação. Você só teria o pensar. A sensação vem em uma relação com outro elemento, que é esse elemento do astral. A relação do corpo etérico com o astral, que tem onde existe essa sensação. Deu para entender? Se, portanto, a natureza desses receptores se limitasse aos corpos físico e etérico, não poderia existir a sensação. A atividade pela qual a sensação se torna um fato é essencialmente diversa da atuação da força vital plasmadora. Mediante essa atividade, uma vivência interior é obtida daquela atuação. Sem tal atividade, existiria um simples processo vital, observável também na planta. Imagine-se o homem recebendo impressões de todos os lados. É preciso imaginá-lo como fonte da mencionada atividade, voltado ao mesmo tempo para todos os lados dos quais ele receba essas impressões. Para todos os lados, as sensações respondem às impressões. Essa fonte de atividade deverá chamar-se alma da sensação. Esta alma da sensação é tão real quanto o corpo físico. Se um homem está diante de mim e eu faço abstração de sua alma da sensação, representando-o na mente meramente como corpo físico, é o mesmo que de um quadro eu representar mentalmente apenas a tela. Quanto à percepção da alma da sensação, cabe também dizer algo similar ao que já foi dito sobre o corpo etérico. Os órgãos físicos são cegos com relação a ela. Igualmente, o órgão pelo qual a vida é percebida como vida. Contudo, assim como o corpo etérico é visto por meio deste órgão, o mundo interior das sensações pode transformar-se, mediante um órgão ainda mais elevado, num tipo especial de percepções suprassensíveis. Então, o homem não apenas recebe as impressões dos mundos físico e vital, sob forma de sensações, mas vê as sensações. Diante de uma pessoa dotada de tal órgão, o mundo das sensações de um outro ser se apresenta como uma realidade exterior. É preciso distinguir entre vivenciar o próprio mundo das sensações e contemplar o mundo das sensações de um outro ser. Perscrutar o próprio mundo das sensações é naturalmente possível a todo e qualquer ser humano. Mas enxergar o mundo das sensações de um outro ser só é possível a um vidente, com os olhos espirituais abertos. Sem ser vidente, o homem só conhece o mundo das sensações como experiências interiores, como as próprias vivências ocultas de sua alma. Com os olhos espirituais abertos, reluz ante a visão espiritual externa o que normalmente só vive no íntimo do outro ser. Ana?
eu tinha entendido que é através dessa alma da sensação que você enxerga essas sensações no outro, mas isso é só para uma pessoa que é um clarividente, não é isso, então? Com a alma da sensação, você pode reconhecer o seu mundo interno, vamos dizer assim. Mas só o clarividente consegue enxergar o outro, né? O mundo interno do outro. E assim mesmo ele vai explicar aqui, com algumas ressalvas. Tá, eu tinha entendido errado. Então, essa alma da sensação é a nossa percepção, as nossas sensações. Sim. Não é a do outro. Tá bom, obrigada, Ida. A fim de prevenir mal-entendidos, seja aqui expressamente dito que o vidente não experimenta em si a mesma coisa que o outro ser tem como conteúdo de seu mundo das sensações. Esse outro ser experimenta as sensações do ponto de vista de seu interior. O vidente percebe uma revelação, uma exteriorização do mundo das sensações, a partir de seu próprio mundo, né? Com relação à sua atividade, a alma da sensação depende do corpo etérico, pois extrai dele o que fará luzir como sensação. E como o corpo etérico é a vida dentro do corpo físico, a alma da sensação também depende indiretamente do corpo etérico. Só em olhos sadios e bem formados são possíveis sensações adequadas das cores. É desse modo que a corporalidade atua sobre a alma da sensação. Portanto, em sua atividade, esta última é determinada e limitada pelo corpo. Ela vive dentro dos limites que lhe são traçados pela corporalidade. Então, precisa de um corpo são também, né? O corpo é, pois, construído com as substâncias minerais e vivificado pelo corpo etérico, sendo que ele próprio limita a alma da sensação. Portanto, quem possui o já citado órgão para ver a alma da sensação, constata que esta é limitada pelo corpo. Porém, os limites da alma da sensação não coincidem com os do corpo físico. Essa alma ultrapassa o corpo físico. Cleide, desculpa. Imagina. Então, é que essa sensação que ele está se referindo no livro, quando a gente observa, assim, às vezes a pessoa está triste ou alguma coisa que você percebe que está incomodando ela, mas ela não fala nem nada. Mas essa sensação que ele fala no livro é além disso, né? Acho que além disso. É além disso, né? Porque às vezes você observa, às vezes a pessoa que não está bem, às vezes no grupo ou no familiar, às vezes os outros não observam, mas você observa. Sim. Que não está legal. Uhum. Mas a sensação que me dá a sensação, mas a sensação que está me dando é que ele está tratando no livro é algo mais profundo. É além disso. É isso mesmo? Para mim também me dá essa sensação. Mas tá que é algo maior aí, né? É uma percepção maior. É uma sensação maior, né? Que não é observada pelos olhos físicos. Isso. Ok. Mas eu entendi uma coisa que ele fala que é muito importante, que nem o clarividente é capaz de sentir o que o outro sente. O que nós podemos é observar e imaginar de acordo com o que nós temos dentro de nós, porque o que a Cleide falou, às vezes a gente vê uma pessoa da família e sabe o que ela está sentindo, sabe que ela está triste, percebe que ela está triste, ela não falou sabe, né? Mas não só da família, é importante que ele fala aqui.
A gente olha, a gente vai ver o rosto e a expressão da pessoa, mas o que ela está sentindo a gente não sabe. Nem o clarividente é capaz de saber o que a pessoa está sentindo, a menos que ela fale. Isso é muito importante, porque isso dá erro, sabe? Da gente achar que o outro está sentindo isso, então a gente se comporta ou fala, e não era. De repente a pessoa fez uma cara, mas não era aquilo que ela... O que ela está realmente sentindo, só ela sabe. O que eu sinto, só eu sinto. Nem o clarividente sente o que eu sinto. Não sei, eu acho importante, porque ele falou isso nesse pedacinho anterior que a gente acabou de ler, né? Sim. Nem o clarividente vê. O clarividente vê, vamos supor, aura vermelha é raiva. Tá, o clarividente vai ver a aura vermelha, mas se eu tô com raiva mesmo, ele não vai saber. Ou se é raiva, mas ele não vai sentir a intensidade da minha raiva, não sei se explicar o que eu percebo. Sim. E alguém escreveu aqui que é uma sensação que o clarividente vê como cor e forma, né? O vidente vê isso, né? Exatamente isso que você estava falando aí. Muito bom, muito obrigada. Não, eu queria só completar que a gente costuma dizer assim para as pessoas, eu imagino o que você está sentindo, né? E aí a gente se coloca e fala aquela imaginação que a gente tem. Mas, na verdade, o fato muitas vezes não é esse, é uma imaginação que é nossa, mas que não é exatamente o que o outro está sentindo. Nas relações entre as pessoas, nas relações entre profissionais, no trabalho, na família, existe muito isso. A gente tem, assim, a gente acaba julgando em cima do que nós imaginamos que o outro está sentindo. E é muito mais profundo. E a hora que você lê isso, você vê que é mais ainda do que a gente imagina. Então, precisa de muito entendimento mesmo. Nossa. Muito cuidado, né? Cuidado, com certeza, com certeza. Nossa, essa parte do livro está maravilhosa. Sim. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Disso se conclui que ela mostra ser mais potente do que ele. Porém, a força que lhe impõe os limites procede do corpo físico. Com isso, se interpõe entre os corpos físico e etérico de um lado e a alma da sensação de outro, mais um componente especial da entidade humana, o corpo anímico, ou corpo das sensações. Poder-se-ia dizer que uma parte do corpo etérico é mais sutil do que a outra, formando uma unidade com a alma da sensação, enquanto a parte mais densa forma uma espécie de unidade com o corpo físico. Todavia, como já foi dito, a alma da sensação ultrapassa o corpo anímico. O que aqui é denominado, daí ele minimiza um pouco, ele simplifica um pouco aqui. O que aqui é denominado sensação é somente uma parte do ser anímico. O termo alma da sensação foi escolhido a bem da simplicidade. Às sensações se juntam os sentimentos de prazer e desprazer, os impulsos, os instintos e as paixões. Tudo isso traz o mesmo caráter de vida própria que as sensações e depende como elas de corpo físico. Tal qual com o corpo, a alma da sensação entra em interação também com o pensar, com o espírito. Antes de tudo, ela é servida pelo pensar. O homem elabora pensamentos sobre suas sensações, esclarecendo-se com isso sobre o mundo exterior. A criança que se queimou reflete e chega ao seguinte pensamento: fogo queima. Tampouco aos seus impulsos, instintos e paixões, o homem obedece de modo cego. Sua reflexão proporciona a oportunidade para que ele possa satisfazê-los.
O que se denomina civilização material encaminha-se inteiramente nessa direção, consistindo nos serviços que o pensamento presta à alma da sensação. Incomensuráveis quantidades de energias mentais são direcionadas para essa meta. É a energia mental que tem construído navios, ferrovias, telégrafos, telefones, e tudo isso serve, em sua maior parte, à satisfação das necessidades das almas da sensação. É similarmente ao modo como a força vital plasmadora impregna o corpo físico, que a força pensante impregna a alma da sensação. A força vital plasmadora liga o corpo físico a ascendentes e descendentes, situando-o assim num conjunto de leis que em nada concernem a simples mineralidade. Da mesma maneira, a força pensante insere a alma num conjunto de leis, ao qual ela, como simples alma da sensação, não pertence. Por intermédio da alma da sensação, o homem é afim com os animais. Também entre os animais observamos a existência de sensações, impulsos, instintos e paixões. Porém, o animal o segue imediatamente. Aqui eles não estão entremeados por pensamentos autônomos que ultrapassem a experiência imediata. Na pessoa inculta, esse também é, até certo ponto, o caso. A simples alma da sensação é, portanto, diversa do membro anímico desenvolvido e superior que coloca o pensar a seu serviço. Denomine-se alma do intelecto, essa alma servida pelo pensar. Poder-se-ia chamá-la também de alma da índole, ou simplesmente índole. A alma do intelecto permeia a alma da sensação. Quem possui o órgão para ver a alma, observa a alma do intelecto como uma entidade especial diante da simples alma da sensação. Pelo pensar, o homem é alçado acima de sua vida própria, adquirindo algo que transcende sua alma. Para ele, é evidente a convicção de que as leis do pensamento estão em sintonia com a ordem universal. Pelo fato dessa sintonia existir, ele se considera cidadão do universo. Essa sintonia é um dos importantes fatos que propiciam ao homem o conhecimento de sua própria natureza. Em sua alma, o homem busca a verdade, e por meio dessa verdade exprimem-se não somente a alma, mas também as coisas do mundo. O que é reconhecido como verdade pelo pensar possui um significado independente, relativo às coisas deste mundo e não somente à própria alma. A alegria que experimento ao contemplar o céu estrelado é algo subjetivo, mas os pensamentos que formo sobre as órbitas dos corpos celestes têm para o pensar de qualquer outra pessoa o mesmo significado que para mim. Seria absurdo falar de minha alegria se eu próprio não existisse. Mas não seria igualmente absurdo falar de meus pensamentos sem referência a mim, pois a verdade que eu hoje penso era tão verdadeira ontem quanto será amanhã, embora somente hoje eu me ocupe dela. Se um conhecimento me proporciona alegria, esta só tem significação enquanto vive em mim. A verdade do conhecimento tem seu significado totalmente independente dessa alegria. Ao captar a verdade,
A alma se liga a algo que tem seu valor intrínseco, e esse valor não desaparece com a sensação da alma, nem tampouco teve origem nela. O que realmente é verdade não nasce nem perece. Tem um significado que não pode ser destruído. Isso não contradiz o fato de algumas verdades humanas terem apenas um valor transitório, por serem reconhecidas, em certo momento, como erros parciais ou totais. Ora, o homem deve reconhecer que a verdade, afinal, consiste em si mesma, embora seus pensamentos sejam apenas formas perecíveis de manifestação das verdades eternas. Quem, como Lessing, diz satisfazer-se com a eterna busca da verdade, já que a verdade plena e pura só poderia existir para um Deus, tampouco nega o valor eterno da verdade, e sim o confirma com tal declaração, pois só o que traz em si um significado eterno pode provocar uma aspiração eterna em sua direção. Se a verdade não fosse autônoma por si, se recebesse seu valor e seu significado mediante a sensibilidade da alma humana, então não poderia constituir meta única para todos os homens. Querendo aspirar à verdade, o homem lhe reconhece a natureza autônoma. Isso tem a ver com o intelecto, né? A busca da verdade tem a ver com essa alma da razão. E o mesmo que sucede com o verdadeiro, sucede também com o verdadeiramente bom. O moralmente bom independe de inclinações e paixões na medida em que não se deixa dominar por elas, e sim as domina. Agrado ou desagrado, desejo ou repulsa, pertencem à alma individual do homem. O dever está acima de agrado e desagrado. Pode situar-se tão alto para o homem que este sacrifique a vida por ele. E o homem situa-se tanto mais alto quanto mais haja enobrecido suas inclinações, seu agrado e desagrado, a ponto de cumprir espontaneamente, sem constrangimento e sem submissão, o que reconhece como seu dever. O moralmente bom, tal como a verdade, traz inerente seu valor eterno e não o recebe por meio da alma da sensação. Você quer falar, Ana? Não? Quero sim. Desculpa, é o controle do computador aqui. Por que não recebe pela alma da sensação que é moralmente bom? Ficou estranho para mim. Porque é um lugar acima disso. A sensação, você está num nível inferior, né? Você está nessa construção daquilo que é mais superficial. E agora, quando ele fala no moralmente bom, você está em níveis acima dessa sensação de que eu gosto ou eu não gosto, que fica essa característica mais polarizada, vamos dizer assim, mais de julgamento do sim e do não, né? Então, quando você fala em algo moral, você está você está em níveis acima, e ele vai dizer qual é essa alma agora. Obrigada, Eliane. Fazendo reviver em seu próprio íntimo o que por si é verdadeiro e bom, o homem se eleva acima da mera alma da sensação. O Espírito Eterno penetra com seu esplendor, e nela se acende uma luz que é imperecível. Na medida em que vive nesta luz, a alma participa de algo eterno, ligando a este sua própria existência. O que a alma traz em si de verdadeiro e bom
é imortal nela. O que refulge dentro da alma como algo eterno será denominado aqui como alma da consciência. De consciência também se pode falar ao referir os impulsos inferiores da alma. A mais corriqueira sensação é objeto da consciência. Nessa medida, a consciência também compete aos animais. O cerne da consciência humana, portanto, a alma dentro da alma, é subentendido aqui como alma da consciência. A alma da consciência é diferenciada aqui da alma do intelecto, como mais um membro anímico autônomo. Esta última está ainda entrosada nas sensações, nos impulsos, afetos e assim por diante. Toda pessoa sabe o quanto, para ela, inicialmente vale como verdadeiro aquilo que tem preferência em suas emoções, etc. Contudo, só é permanente aquela verdade que se desprendeu de todo e qualquer resquício de tais simpatias, antipatias, das emoções e assim por diante. A verdade é verdadeira mesmo quando todos os sentimentos pessoais se levantam contra ela. A parte da alma onde vive esta verdade deve ser denominada alma da consciência. Eliana, posso fazer uma pergunta? Por que ele traz que os animais, aos animais também pode atribuir essa consciência? O animal, engraçado, que para mim um animal é uma alma em grupo, mas ele não tem essa consciência. Ele tem consciência de grupo. Ele tem consciência de grupo. Então, ele reage, né? As ações e as reações são em função do grupo, né? Mas o homem tem autoconsciência. Quando ele fala aqui na alma da consciência, então ele divide isso entre a consciência do reino animal e a consciência do reino humano. Né? Obrigada. Paramos aqui, Cris? Ou mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Sim. Mais uma frase. Tá bom. Acho que dá mais um parágrafo, talvez Tá 2. Tal como no corpo, caberia, portanto, distinguir na alma 3 componentes: a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. E assim como, de baixo para cima, a corporalidade exerce sobre a alma uma ação limitante, a espiritualidade atua de cima para baixo, exercendo sobre ela uma ação ampliadora. Pois quanto mais a alma se preenche de verdade e bondade, tanto mais o eterno se torna nela amplo e abrangente. E não dá para não pensar aqui no desenvolvimento humano, né? Quando você pensa na criança, que o desenvolvimento é céfalo-caudal, né? E é isso e quanto mais bondade, quanto mais beleza essa criança vivenciar, mais ela vai ter essa possibilidade dessas vivências maravilhosas, né? Para quem consegue, vamos mais um pouco. Para quem consegue enxergar a alma, o esplendor que emana do homem, devido ao crescimento de sua parte eterna, é tão real quanto é, para os olhos, a luz que irradia de uma chama. Para o vidente, o homem corpóreo é somente uma parte do homem total. O corpo é a mais densa configuração em meio a outras que o permeiam e se interpenetram mutuamente. Como uma forma vital, o corpo físico preenche o corpo astral. Ultrapassando este último em todas as direções, reconhece-se o corpo anímico, figura astral,
e, por sua vez, ultrapassando esse último, a alma da sensação, e depois a alma do intelecto, que se torna tanto maior quanto mais tem assimilado de verdade e bondade. É que essa parcela de verdade e bondade ocasiona a ampliação da alma do intelecto. Uma pessoa que vivesse meramente para atender às suas inclinações, seus agrados e desagrados, teria uma alma do intelecto cujos limites coincidiriam com os de sua alma da sensação. Essa figura, em meio à qual o corpo físico aparece como que numa nuvem, pode ser designada como aura humana. E é em função dela que a essência do homem se enriquece ao ser observada, conforme procuramos descrever nesse livro. Vamos parar aqui, né? Alguma coisa, alguma consideração? Então, aqui tem, a Ana escreveu, Ana Alemão. O moralmente bom está dentro das leis divinas. Logo, depende de você segui-las, independente das regras sociais. E eu acho que também a gente acrescenta essa liberdade, né, que cada um de nós tem em seguir ou não, né, a partir do seu próprio crivo, né, a partir do seu próprio entendimento. Eu acho que é isso que Steiner fala com essa questão da liberdade também. E as regras sociais poderão ser contra as regras da verdade e as regras divinas em alguns momentos, não é? Nós vimos um pouco isso na história. Sim, sim. Então também será interessante de vez em quando questionarmos algumas regras sociais. Sem dúvida. Eu acho que é por aí, sim. E também aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Também tem isso, né? E daí a gente entra outra vez naquela questão, né, do mal, que é o Steiner fala isso, né? Que o mal é o bem em lugar errado, né? Fora de lugar. Então, tem muitas coisas para a gente refletir a respeito disso. Quantas páginas tem este livro? Este livro tem 151. Nós estamos na página 42. Quase um terço. Obrigada. Bom, então, se não temos mais nada, vamos nos ver na próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa semana para vocês e até lá. Boa Boa semana semana para para todos. todas. Obrigada. Boa semana, obrigada.